A entrada da criança e do adolescente imigrante na escola pública, ela em si já é um desafio. Ele está num país novo, ele está enfrentando relações com uma outra língua de referência e mais, com uma outra cultura das modalidades de relação. Questões que parecem detalhes, mas não são, como o modo como você olha para o outro, como você se dirige a um outro adulto, como você se dirige a uma criança, são elementos da cultura muito importantes para essa relação, que muitas vezes não são percebidos como culturais e muitas vezes são vistos como estranhezas em relação à criança imigrante. Então, um desafio importante é como permitir que a criança, com a sua diferença em relação à nacionalidade, em relação à cultura, em relação à língua, possa de fato pertencer e ser bem recebida no ambiente escolar. Isso é prioritário para a inserção da criança no novo país. A aprendizagem da língua materna, ela vem quase como uma inscrição na criança de afetos, de modalidades de relação. A criança é imersa numa nova linguagem, numa linguagem para além da língua. Aprender uma língua tem o processo de aprender como se fala determinadas palavras, mas também entrar num outro mundo. E essas dificuldades muitas vezes são lidas pelos colegas e mesmo pelos professores como dificuldades arraigadas da criança e não transitórias, né? Como dificuldades de aprendizagem, como dificuldades emocionais. Então, o que se vê é que tem sido precipitados alguns diagnósticos em relação às crianças estrangeiras, quando ainda a criança está num processo de adaptação. Todo mundo que começa a aprender a falar uma língua percebe que é muito mais pobre a possibilidade de fala. Então, para além de pensar em falar a língua, né, a comunicação se faz de inúmeros modos, né? Então, você pode se comunicar muito numa brincadeira, né? Você pode se comunicar muito em formas de troca de modalidades de expressão. Então, em deixar, vamos dizer, relações mais espontâneas entre as crianças. Eu acho que as escolas têm sido bastante criativas, né, em relação a isso, e às vezes com práticas muito simples. Eu queria ressaltar a EMF, Dom Infante Henrique, que pedia para os alunos contarem, né, de onde vieram, né, quais são os hábitos, como era a escola no lugar deles. Um outro bom exemplo vem da escola Domingos Sarmento, que introduziu nos informes escolares mandar em duas línguas, em espanhol e em português. Isso produziu nas crianças e nos pais uma certa curiosidade em relação à língua. Então, isso dá também uma sensação de pertença, inclui as famílias, que também é um ponto bastante crucial para pensar a questão da criança. O acolhimento precisa de levar em consideração que tudo que se percebe no outro como estranho, né, poderia ser pensado antes, com um certo cuidado, como diferente. Porque se você acha estranho, você tende a categorizar.
né? As pessoas não são atentas, as pessoas são muito submissas, as pessoas são muito desinteressadas. Acolher é querer entender quem é essa nova criança. É claro, apresentar a escola, mostrar como se faz, mas também perguntar como é a escola que ele conhece. Porque se não houver esses dois lados, querer conhecer a criança e mostrar para a criança, contar para a criança, como se estivesse contando para uma criança pequena, como funciona aquela escola, qual o sistema de avaliação, o que se espera dela em relação aos adultos. É um cuidado que pode ser, inclusive, feito pelas outras crianças, né? Nomear algumas crianças como alguém que pode apresentar determinadas facetas da escola também já facilita a relação, né? E já vai colocando a criança, as duas crianças, como protagonistas dessa integração. Daí um terceiro desafio também é como evitar as discriminações, né? As discriminações apressadas e mesmo a ideia de ver a criança como alguém que atrapalha o fluxo normal. Na verdade, nós somos um país de imigração e algumas escolas, inclusive, fazem questão de serem bilíngues, né? Por que a escola não pode aproveitar a presença de outras línguas para incentivar aos alunos a aprenderem outras línguas, outras formas de expressão, outras formas de vida? Então, nesse sentido, um outro desafio é abrir o protagonismo dessas crianças dentro da escola, que iriam de encontro à diminuição de preconceitos e discriminações. Não é toda mudança que gera desenraizamento, né? O que gera desenraizamento é um certo modo de lidar com o lugar de origem, onde ele é tido como algo que precisa ser zerado, porque nada do que estava presente na aprendizagem anterior pode ser utilizada na vida atual. Esse tipo de comunicação, né, ou seja, de desqualificação daquilo que o aluno traz, né, como recurso para utilizar na aprendizagem, é uma forma de desenraizar, né, e de dificultar a aprendizagem. Porque a aprendizagem ela é mais efetiva quando o sujeito se articula um desejo, né? Como que você vai querer desenvolver o desejo de aprender, né? Como se vive nesse país, se de imediato ela encontra uma desqualificação de quem ela é, ou de tudo que vem do país dela, né? Então, acho que a questão do desenraizamento está extremamente ligada à questão do valor dado àquela criança, àquele adolescente e o lugar de onde ela vem. Numa área mais ampla, no site da Missão Paz, né, vocês encontram inúmeros links para as várias cartilhas, vários documentos, várias normativas que estão se construindo em relação a todos os campos, a moradia, trabalho e educação. Acho que esse é um site importante para as escolas que queiram pensar o que já existe em relação a esse trabalho. De uma forma mais ampla, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante também tem no seu site várias indicações sobre a questão da educação. O Grupo Veredas também tem um braço de atendimento às escolas e nas escolas.